A profecia do livro de Apocalipse descreve todos os tipos de catástrofes que cairão sobre a terra no final dos tempos. A Bíblia afirma que durante a grande tribulação, a ira de Deus será derramada sobre todos aqueles que escolheram servir ao Anticristo. Ao final deste período de grande sofrimento, o Anticristo convocará todos os exércitos do mundo para atacar Jerusalém, pois ele sabe que seu reinado está chegando ao fim. O profeta Zacarias disse: Eis que o dia do Senhor vem, quando os seus bens serão divididos no meio de vocês. Reunirei todas as nações para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas serão saqueadas e as mulheres violadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o resto do povo não será tirado da cidade. Isso indica que a dor e o desespero que o povo judeu sofrerá com esse ataque do Anticristo serão incomparáveis, nem mesmo os anos do Holocausto e as décadas de guerras com outros países do Oriente Médio poderão ser comparados com o sofrimento que está por vir. Quando tudo parecer perdido e não houver mais esperança, Jesus e seus santos descerão do céu para salvá-los. Veja o que o profeta diz sobre esse momento. Depois, o Senhor irá à guerra contra aquelas nações, como ele fez no dia da batalha. Naquele dia, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá em dois, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Após isso, o Senhor fará com que os soldados do exército do Anticristo sejam consumidos por uma terrível praga, em que seus corpos, olhos e línguas apodrecerão enquanto ainda estiverem em pé. Além disso, as nações inimigas serão tomadas por um espírito de confusão e destruirão umas às outras. Em seguida, a besta e o Anticristo serão lançados no lago de fogo para queimarem por toda a eternidade, e Satanás será preso no abismo por um período de 1000 anos. Ao ler a profecia de Zacarias, vemos que Jesus colocará os pés sobre o Monte das Oliveiras, que se dividirá em dois, e um vale será criado. Dele fluirão águas vivas para fora de Jerusalém. A glória e o poder de Cristo sobre a terra serão tão grandes que o profeta Zacarias diz que haverá muito choro em Jerusalém, pois os israelitas olharão para Jesus e reconhecerão que ele é verdadeiramente o Messias, que eles rejeitaram e crucificaram. E o profeta diz: Derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aqueles a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora pela perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia, haverá muito choro em Jerusalém, como o choro de Hadad e Rimom no vale de Megido. Em seguida, a Bíblia diz que haverá um grande luto na cidade, e o povo de Israel verá que, mesmo após ter rejeitado e perseguido o Filho de Deus, o Senhor terá grande misericórdia por ele e mostrará que deseja salvá-lo. Não haverá mais mistérios nem dúvidas. A luz da verdade brilhará sobre toda a terra e todos adorarão a Cristo. Isso marcará o início de uma época gloriosa que será chamada de milênio. O Senhor fará de Jerusalém a capital do mundo e a elevará acima das colinas. Os membros da Igreja de Cristo, que foram arrebatados no dia em que o acordo de paz proposto pelo Anticristo foi assinado, voltarão com Cristo e receberão autoridade para julgar e governar com justiça, pois foram testados e purificados pelo fogo, assim como Jesus. A Bíblia diz: Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. E todos aqueles que não se curvaram ao Anticristo e morreram defendendo e pregando a palavra de Deus, durante a grande tribulação serão ressuscitados e governarão juntamente com Cristo e sua igreja. Todos estes trabalharão em conjunto para assegurar que o mundo cresça em paz, harmonia, justiça e piedade. O milênio será um tempo de paz e harmonia, sem inimizades. Ninguém explorará o outro, ninguém roubará ou matará. E o governo de Jesus será exatamente como Deus pretendia que fosse antes de Adão e Eva pecarem. As pessoas viverão 100 anos e ainda parecerão jovens, e nem os animais precisarão matar uns aos outros para comer.
você deve estar se perguntando: e quando os 1000 anos acabarem? Bem, por mais que o milênio seja um período em que a paz e a justiça reinarão sobre a terra, esse não é o objetivo final de Deus para a sua criação. Satanás foi preso, mas ainda não havia sido destruído. Então, o inimigo será solto de suas correntes por um curto período, e mais uma vez, fará tudo o que for possível para enganar as nações. Milhões o seguirão, e ele criará um exército poderoso para atacar Jerusalém mais uma vez. Mas o fim de Satanás chegará. Deus enviará fogo do céu e o derrotará, juntamente com seu exército. O diabo finalmente será lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o anticristo, e serão atormentados lá para sempre. Então terá início o último ato de Deus nesta terra, o julgamento final. O apóstolo João teve a seguinte visão desse momento: vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram de sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com as suas obras, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com as suas obras. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. É maravilhoso imaginar que o milênio será um tempo de paz, justiça e alegria, onde as lágrimas e a tristeza não mais existirão. Mas as pessoas mais felizes desse período serão os membros da noiva de Cristo. Eles terão a maior recompensa porque fizeram o maior sacrifício, o de entregar a sua vida para Jesus e viver somente para Ele. Portanto, decida hoje mesmo fazer parte disso. Não permita que o pecado e as coisas que o mundo oferece ocupem o lugar do Senhor em seu coração. Garanto-lhe que, se você escolher seguir Jesus hoje, no futuro, durante o milênio, você será escolhido para reinar junto com Ele.